O que é mock na programação? Bom, primeiro vamos ver um vídeo do André Okazaki, do canal dele, André Okazaki, né? Onde ele fala sobre testes de software. Vamos ver o que ele fala sobre mock. O que é mock e o que é mocar? Eu sou André Okazaki, eu ajudo devs a entregar software de qualidade e alcançar níveis mais altos de senioridade. O mock é um objeto que você cria para substituir dependências, para separar quem é o protagonista do teste e quem é o coadjuvante. Olha esse exemplo. Você quer testar se o método validar cliente vai retornar essa mensagem. Só que ele depende do método obter para consultar o cliente no banco e fazer essa validação. Nesse caso, o método validar cliente é o protagonista, porque é a lógica dele que vai ser testada. O obter aqui é só um coadjuvante. Nesse teste não faz diferença se ele vai no banco, se ele vai no arquivo ou se o retorno é fixo. Então você pode mocar essa dependência, ou seja, criar um mock baseado nessa interface e cliente repository e usar ele no teste, ao invés de usar a classe que vai no banco de fato. E como é um objeto que você cria só para esse teste, você pode configurar ele para retornar qualquer dado que você quiser. Lembra sempre desse conceito. O mock não tem relação direta com o que você quer testar. Ele é só um coadjuvante. Beleza? Bom, então é isso. O mock é o coadjuvante, né? Como ele mostrou ali o código e tal, essa é a explicação do André Okazaki. Quem quiser depois se inscreve lá no canal dele, tem o Instagram. Esse vídeo, inclusive, é um vídeo curto do Instagram dele. Vou mostrar para vocês aqui no quadrinho, né? O nosso tradicional quadro branco, para poder mostrar para vocês como é que funciona o mock, né? De uma forma bem simplificada, tá? O mock na programação é o seguinte: você tem, por exemplo, lá uma API. Então você tem lá uma API, ou KPI maiúsculo, né? E aí ela fornece dados. Então você tem lá o get dela, o get tal coisa, com, sei lá, o get 1, o get 2, o get 3, tá? E eles, cada get desse aqui traz um dado, né? Então todos os get dessa API, aqui tem todos os post, os métodos HTTP, aí post ele vai trazer o post 1, o post 2, vamos supor lá que tem um put, o put ele também tem um 1 e tem o put 2. Lembrando que esses números aqui, eles como se fosse um nome da rota, né? Por exemplo, esse get 1 aqui seria, sei lá, get produtos, né? O 2 seria get vendas, o 3 seria get cálculo de orçamento, cálculo de receita, sei lá. Então você tem lá a sua API e tem lá os seus endpoints, né? Só que isso aqui tá onde? Isso aqui tá tudo dentro do que, gente? Que a gente viu lá no vídeo que eu falo sobre BFF, inclusive, né? Isso aqui tudo é o que? Faz parte do back-end, né? E, bom, como você expõe todos esses caras aqui, ó, para fora, quando você expõe eles, você pode pegar por meio do seu front. Então, vou colocar aqui de cor verde. Você vai pegar, né? Isso daqui vai ser enviado, tá? Então, vamos supor, o get 1, 2 ou 3, isso aqui pode ser enviado para cá, né? E, claro, isso daqui por meio de uma... Vou colocar verde mesmo, tá, gente? Isso daqui pode ser uma requisição, vindo daqui para cá, e daqui para cá, isso volta o get. Da mesma forma, por exemplo, eu vou mandar um post, vou mandar os meus dados, o meu contrato. O contrato é o quê? É aquilo que vai dentro do seu header e do seu... Você vai fazer uma chamada, né? Vai fazer uma chamada. Então, uma setinha aqui, chamada. Chamada ela é composta de quê? Header e também de body, que é o corpo, né? A gente também, na chamada, a gente pode ter também os parâmetros, né? O query params, então, nossa query. Isso aqui não é query de banco de dados, tá? É query de query param. Você coloca lá o seu endereço, www. alguma coisa, blá blá, barra, aí você coloca, sei lá, produto ID igual 123. Esse produto ID igual 123 é o seu query param. Query param, né? Param. Pode ser só query, tá? Tem gente que coloca só query ou query param, parâmetros da query lá da sua URL.
Tudo isso aqui, ó, faz parte da sua chamada. Então, isso daqui tudo, quando você estiver fazendo uma chamada, uma dessas chamadas aqui, tá? Chamada, ela vai ter tudo isso aqui e aí você envia para o back-end. E o back-end, por sua vez, retorna para você aqui, né? Tendo também um body, né? E também, por exemplo, dentro desse body e pode, por exemplo, ter também lá o status da... Enfim, tem um monte de informações que são os metadados da chamada que ele vai ser retornado no corpo do retorno também. Então o contrato, resumindo, o contrato é isso. Quando você faz uma chamada para uma API, você tem o header, o body, o query param, são as informações que a nossa API, o nosso back-end vai receber, assim como o que o back-end vai responder. Existe um contrato ali. É como se eu estivesse falando assim, ó, cara, sei lá, um contrato de serviço, né? Você vai ter um contrato ali, você vai fechar um contrato com alguma empresa. Você tem ali as responsabilidades da empresa e as suas responsabilidades, né? Ou você fecha um contrato para você trabalhar numa empresa de TI. Você tem as suas responsabilidades, a empresa tem as dela. A mesma coisa aqui, ó. O front fecha um contrato com o back-end, cada um tem a sua responsabilidade, tá? Então, quando a gente fala de contrato, é isso. E aí, o que acontece? O que é o mock? Onde é que o mock entra nessa bagunça toda aqui? O mock, como essas informações aqui, elas geralmente vêm do banco de dados, vêm da nuvem, dependendo do ambiente, você pode estar rodando em ambiente de desenvolvimento, no ambiente de homologação, no ambiente de QA, que é o ambiente de teste. Dependendo do ambiente, cada um dos dados que você chamar aqui vai ser um dado diferente, né? Porque para cada ambiente você vai ter um banco de dados diferente, né? Você vai ter uma sequência de informações diferentes para cada ambiente. E quando você não tem, vamos supor que você está montando o seu front, tá? Ou você está montando o seu back, dependendo da situação. E vamos colocar aqui o front, tá? Mas pode acontecer também do back, de você precisar de informações que não existem. Vamos supor que do front você está montando, ó, e não existe nada disso aqui, ó. Nada disso aqui, nada. Tá assim, a sua aplicação tá assim, tá? Eu vou dar um exemplo do front porque o André Okazaki, que foi o vídeo que eu coloquei no início, ele deu um exemplo do back-end. Mas no front acontece também, gente, tá? E para quem não sabe, eu comecei no front, inclusive. Eu era front-end no início da carreira. Hoje eu sou back-end, mas já fui do front. Então, como é que a gente fazia? A gente fazia um mock. Ou aí a gente criava a mesma coisa que a situação de get. Então você, em vez de você pegar as informações do back-end verdadeiro, você vai pegar desses caras aqui, que são os mocks, tá? Então você vai pegar aqui, ó, as informações desses caras aqui. Você vai ter um contrato também. Esse mock aqui vai ser um dado bruto ali, que ele fica fixo, né? Ele não altera. Você pode até fazer de uma forma que ele altere, tá? Tem jeitos de você criar um mock que seja dinâmico, mas ele é um dado de mentira, de mentirinha, tá? Ele não reflete a realidade. E mock do inglês, né, é justamente isso, né? Se você for pegar o mock do inglês, se você for pegar a tradução, é mais ou menos isso, tá? É uma simulação de algo real, né? Você tem o mockup, né? Tem mockup. Se você procurar mockup, que é outra coisa que não tem nada a ver com isso aqui, você vai ver também que é isso, é uma simulação de algo real. É uma simulação, uma apresentação de algo que representa uma realidade, mas não é a realidade. Então o mock na programação, ele é uma representação de dados que vão vir a se tornar reais quando estiverem buscando de um lugar real. Só que no momento que você tem um mock, você está buscando somente de um lugar onde tem dados fictícios. Então você vai ter lá nome, Maria das Couves, o João das Couves, né? Geralmente o cara usa lá João das Couves, Maria das Couves, coloca a senha 123, enfim, você não vai usar senha em dado de mock, mas vamos supor, ID, você vai usar muito ID 123, vai colocar uns dados assim que, tipo, cara, não faz sentido nenhum, isso aqui,
questão de segurança, você não vai se preocupar tanto, a não ser que seu mock seja questão relacionada à segurança. Mas geralmente você vai colocar uns dados nada a ver, entendeu? Só para poder você testar e ver, cara, eu estou chamando aqui, esse cara tá voltando, meu código tá certo. Então, quando eu desplugar tudo isso daqui e plugar na minha API, no back-end, vai ser muito mais fácil para você testar e trabalhar. Por que existe o mock? Um dos motivos é porque justamente, muitas das vezes, existe uma separação. Você desenvolve aqui, do lado de cá, você está desenvolvendo o seu front-end, ou seja, tudo isso daqui faz parte do desenvolvimento front-end, o seu front e o seu mock, está tudo dentro da sua aplicação, do front. Mesma coisa, se aqui fosse o back-end, ele ia também ter os seus mocks, tá? Às vezes buscando alguma coisa no banco, simulado, você vai simular o banco de dados, só que geralmente o mock no back-end é para você fazer um teste ou outro, teste unitário, essas coisas, tá? Então assim, o mock para o front, geralmente é você buscar dados na API, dados que não existem, que você não tem acesso ainda. O back-end está sendo construído, você não vai ficar dependendo, por exemplo, vamos supor que tem um get aqui, e esse get é um get produtos. E aí, esse get produtos ainda não existe. Como é que você vai fazer? Você vai ter que criar um mock chamado get produtos. E aí você vai colocar dados fictícios nesse get produtos aqui, para você buscar no front, fazer ali todo o trabalho de tratamento do dado, para poder você apresentar na camada de apresentação no front, bonitinho e tal. Quando você desplugar o seu mock e plugar no back-end, vai estar funcionando direitinho. Claro que você vai ter que fazer um ajuste ou outro e tal. Você vai ter que conversar com o desenvolvedor responsável pelo back-end, pela construção, para ver se tudo que foi feito por ele está certinho de acordo com o que você fez. Geralmente vai fazer um ajuste ou outro, mas isso aqui ajuda muito você a facilitar o seu trabalho. Já no back-end, claro, e o mock também, esse é um dos usos, tá? Então vamos lá, só para fazer uma recapitulação aqui. Então o mock ele pode ser o quê? Ele pode ser mocar chamadas. O mock ele pode também ser um mock de testes unitários no caso. Então você tem lá está testando a sua aplicação. Como é que você vai testar os seus testes? Como é que você vai fazer os seus testes? Você moca os dados que você vai precisar. Por exemplo, eu vou chamar nesse meu teste aqui, esse meu método, ele busca um dado no banco de dados, volta esse dado, aí eu preencho uma chamada para uma requisição externa, o dado que eu trago de volta, eu trabalho em cima dele e retorno para o front. Como é que você vai fazer isso? Aí você vai ter que instanciar o banco no seu teste, depois você vai ter que instanciar, simular uma chamada externa. Você pode fazer, mas existem formas mais simples de você testar que aquele teste, aquela parte unitária do seu código está funcionando. O mock de testes unitários é feito dessa forma. Você vai simular que aquela chamada no banco vai ter um dado lá bruto no seu código, ou você pode criar um arquivo de mock, enfim, e você vai pegar um dado bruto ali, né? Você pode, inclusive, fazer de forma dinâmica, simular os dados de forma dinâmica, pegar aquele dado, né? Independente se tiver o banco instanciado ou não, vai testar, vai simular a chamada em outro lugar, enfim, uma fonte externa, vai buscar esse dado também simulado dentro da sua aplicação mesmo, ou seja, sem consultar a internet, sem nada. Você pode testar a sua aplicação com zero internet, tendo um mock bem feito. E a gente tem também o mock de teste de integração. Teste de integração, tá? Então, tem um mock de chamadas que você vai chamar ali. Inclusive, esses caras aqui, as chamadas, né, que você vai fazer ali, quando você for fazer e tal, você pode também simular dentro da sua API. Quando eu vou fazer as suas chamadas, você pode simular a chamada utilizando o Postman, né? Você coloca ali dados mocados, chama a sua própria API localmente e você retorna os dados, né, que você quer, tá? Então você pode fazer o mock de chamadas, né, de API, tanto no back como no front. Você pode fazer um mock de testes unitários, ou seja, você vai mocar os dados, vai rodar o npm run teste ou npm run, sei lá, alguma outra parametrização que você usou para rodar os testes unitários.
e testes integrados, de integração, que você vai utilizar ali para você testar uma ampla gama de coisas dentro da sua aplicação. Geralmente o teste de integração você vai talvez instanciar o próprio banco de dados, fazer realmente uma simulação da chamada de uma API para outra API, entendeu? Então, essas são formas de você trabalhar com o mock. O mock é uma simulação de dado. Bom, se você gostou do vídeo, se você acha que foi importante você aprender alguma coisa, não esqueça de se inscrever. Esse aqui é o canal Brazilian Dev. Bom, eu vejo vocês no próximo vídeo. Não deixe de assistir esse vídeo aqui, que pode ser que seja uma coisa legal que você goste.